E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na sexta-feira e hoje vamos falar sobre um assunto que bastante pessoas, bastante gente sofre com isso, e eu queria trazer sobre este assunto que é como vencer a depressão. Porque a depressão é uma doença, um distúrbio, onde sente-se uma tristeza profunda, só que ela é tratável. Só que dependendo de como a depressão vem, ela causa muitas coisas, principalmente interna. A pessoa não se sente bem, a pessoa os pensamentos começam a mudar, a forma como ela pensa, a forma como ela vive, é simplesmente como um distúrbio. E só que eu venho trazer aqui como vencer a depressão biblicamente falando. Eu sei que tem seus meios científicos, tem seus meios tratáveis com o mundo, com o médico, com o hospital. Sim, tem. Só que eu quero trazer aqui como vencer a depressão, só que biblicamente falando, você não precisar de um médico, você não precisar de uma ciência, de um hospital. Você vence a depressão com Deus. Você vence a depressão estando com Deus. E eu quero trazer aqui alguns personagens bíblicos que também passaram por isso, como Jó, Moisés, Jonas, Davi e Elias. Ou seja, cristão, pessoas que estão íntimas com Deus também passam por depressão, também enfrentam a depressão. Você vê Elias, homem de Deus, Elias, servo do Senhor, Elias, um profeta de Deus, e ele vai passar por depressão. Ele vai ter um momento de queda, ele vai ter um momento de uma tristeza, até o ponto de ele pedir a morte. Assim como Moisés também. Moisés falava com Deus face a face, Moisés era íntimo de Deus, Deus conhecia Moisés, Moisés conhecia Deus, mas mesmo assim Moisés vai passar por uma depressão e também vai chegar a um ponto de pedir a morte. Jó no capítulo 1, verso 1, vai dizer que Jó era um homem íntegro, temente, se desviava do mal. Jó conhecia Deus, Deus conhecia Jó. Jó era próspero, Jó era abençoado por Deus. Mas vai chegar um momento que ele vai entrar num momento de depressão, de desejar a sua morte, de desejar nem ter nascido. Ele vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Então, pessoas cristãs, pessoas íntimas, também passam por depressão, ao ponto também de pedir a morte. Então, alguns pontos para você vencer a depressão, eu escrevi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos pelo menos. Reconhecer o problema e que precisa de cura. Às vezes a pessoa está passando por uma depressão, só que ela não reconhece isso, ela diz que é um momento e que isso logo vai passar. Então ela não acaba reconhecendo isso e acaba levando de qualquer jeito. Então o primeiro passo é você reconhecer o problema e que precisa de cura. O segundo é ter fé e plena certeza de que será curado. Ou seja, eu estou com depressão. Se eu reconheci que eu estou com depressão, eu preciso ter fé. Se eu quero ser curado por Deus, através de Deus, eu preciso ter fé para isso. Para que eu venha ter certeza, para que eu venha crer que eu serei curado deste problema. Porque, como eu disse aqui, ela é tratável. Como eu disse aqui, alguns personagens bíblicos passaram por depressão, mas todos eles venceram a depressão. Eles resolveram ter fé e passar por este obstáculo com Deus. Eles venceram, então eles reconheceram que estavam depressivos e tiveram fé. E outra coisa, ter depressão não é pecado. Se sentir deprimido não é pecado. Vai ser pecado conforme a sua consequência, a sua ação que você vai fazer quando estiver deprimido. Ah, eu tô com depressão, vixe, eu pequei. Não. Depressão é uma doença, é um distúrbio que vem para todas as pessoas, até mesmo para os cristãos. Então, estar em depressão não é pecado. Outro, renovar nossa mente com a palavra de Deus. Às vezes eu sei que do momento, do patamar, do grau que está a depressão, é muito difícil a gente se concentrar, a pessoa se concentrar em fazer alguma coisa, principalmente para Deus. Como eu disse aqui, a depressão é uma tristeza profunda, ou seja, ela não sente mais nada além do que estar triste, estar deprimida, ela não sente vontade de fazer nada. Mas temos que renovar a nossa mente, ou seja, mudar tudo que está aqui dentro com a palavra de Deus, saber que Ele cura, saber que Ele tem poder, é mergulhar na palavra de Deus, é mergulhar na presença de Deus, é renovar. Por que renovar a nossa mente? Porque quando estamos deprimidos, a nossa mente tem pensamentos ruins, tem pensamentos de coisa ruim, pensamento mal, pensamento
pensamentos que não condizem a um cristão. Então precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. O quarto é romper com o passado. Por que romper com o passado? Porque a maioria das causas que causa a depressão é alguma coisa que aconteceu no passado, ou uma perca de um emprego, ou uma perca de um ente querido, ou um divórcio, qualquer coisa que aconteceu no passado que ocasionou uma tristeza tão profunda que ocasionou a depressão. Então a maioria dos casos que quando a pessoa está deprimida, a pessoa está com depressão, é porque foi algo que aconteceu no seu passado. Então um passo aqui é romper com o seu passado. Eu sei também que é difícil você romper com o seu passado, tipo, esquecer a morte do ente querido, o divórcio ou a perca de emprego. Eu sei que é difícil, mas eu estou dizendo aqui, é por fé e é por Deus que você vai vencer essa depressão. Outra coisa que pode causar a depressão e que uma cura é perdoar as ofensas. Às vezes a pessoa está deprimida, às vezes a pessoa está nessa fase de depressão, é porque ela não consegue liberar perdão. Então ela vai guardando aqueles sentimentos, ela vai guardando coisas ruins dentro do seu próprio ser e vai ocasionando tristeza. Ela vai guardando coisas e vai colocando carga em cima dela mesma e ela simplesmente é depressão. Então é liberar o perdão, é perdoar as ofensas. A outra coisa é você ansiar, é você louvar, é você clamar a Deus. Como eu disse aqui, vamos vencer a depressão buscando a Deus. Vamos vencer a depressão adorando a Deus. Você ansiar de estar perto dele, é você renovar a sua mente, é você ter fé. Você vai vencer a depressão buscando a Deus. E o último, reconhecer que Deus irá cuidar de você. Mesmo você estando deprimido, mesmo você estando na depressão, tenha certeza, tenha fé que Deus estará cuidando de você. Ele não vai deixar você sozinho nessa situação, nesse problema. E outra coisa que eu quero tratar aqui, que a maioria das vezes, quando a pessoa está deprimida, o primeiro pensamento que a pessoa tem é de suicídio. Assim como eu disse aqui, de Elias, de Moisés, de pedir a própria morte, de tirar a sua vida. A situação é estar tão avassaladora, está tão forte que parece que o único subterfúgio, a única solução é o suicídio. Só que eu quero tratar sobre isso. A Bíblia enxerga como autoassassinato. E isso é claro. O suicídio não é alguém que tira a sua vida, não é assassinato, não. É você que tira a sua própria vida. Então é um autoassassinato, porque cabe a Deus decidir quando e como a pessoa deve morrer. Então o suicídio na mente de um cristão deve estar fora, deve ser o último e nem ser o pensamento que deve estar quando está em depressão. Suicídio levará para o inferno. Por que o suicídio leva a pessoa para o inferno? Por ter rejeitado a salvação através de Cristo. E deve-se ser testado a sua autenticidade da fé. Porque se eu sou cristão e eu faço todos esses passos, reconheço que o Senhor pode curar, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Ele tem o poder de tirar essa depressão, não somente de aliviar, não, mas de tirar toda essa depressão. Que autenticidade da minha fé eu tenho? Se eu sei tudo isso e o único pensamento que vem em minha mente é de tirar a minha própria vida. Então, ou seja, eu rejeito a salvação de Cristo por um autoassassinato, por um suicídio. A solução ao sofrimento, ou seja, a depressão ou qualquer sofrimento nessa vida, não é fugir ou procurar escapar da dor, mas encarar os problemas com fé em Deus. Mais uma vez eu digo, o suicídio na mente de um cristão, quando está em depressão, quando está deprimido, deve ser retirado da mente, porque não tem que fugir do problema, não tem que escapar do problema, não, você tem que enfrentar a dor. Assim como você pensa, mas se eu me suicidar, se tirar a própria vida, vai acabar com todo esse sofrimento, vai acabar com toda essa depressão. Sim, é lógico, é óbvio que acabará toda essa dor, que acabará todo esse sofrimento. Por quê? Porque você tirou a sua vida. Mas agora imagine comigo, você acabou com a sua dor, mas agora você vai deixar dor para outras pessoas que ficaram. Você vai deixar dor para as pessoas, para os familiares que ficaram. Agora imagina se uma pessoa tem um sistema, vamos dizer, fraco também, e ver a sua morte, porque você pensando que aliviou a sua dor, ela também vai entrar em depressão, porque ela perdeu um ente querido também. Ou seja, ela vai começar a entrar em depressão também. Ou seja, você achou que você aliviou aquela dor, você achou que você tirou todo aquele problema, todo aquele sofrimento,
Mas não, agora você, antes de estar com um problema, você deixou vários problemas para as pessoas que ficaram. Um exemplo, Pedro e Judas negaram a Jesus na mesma noite. Judas vai lá, entrega Jesus com um beijo. Ele vê que Jesus era um homem inocente, que não merecia aquilo. Ele volta para as pessoas que deram o dinheiro. Judas vai devolver o dinheiro, só que ele sente um remorso tão grande que ele se retira da presença daquelas pessoas e vai o quê? Se suicidar. Pedro, na mesma noite, está lá com Jesus. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E isso acontece, pessoas chegam a ele: opa, você parece com Cristo, você parece com aquele Jesus. E Pedro nega 3 vezes Jesus, o galo canta. Pedro olha para Jesus, Jesus está olhando para ele. A Bíblia vai dizer que Pedro sai da presença e vai chorar amargamente. Pedro não vai se suicidar, Pedro não vai fugir do seu problema, Pedro não vai aliviar a sua dor, Pedro vai correr diretamente para Deus, chorar amargamente. Jesus ressuscita, Jesus vai dizer para Maria Madalena, vai dizer para os discípulos e para Pedro que eu ressuscitei, eu quero ter uma conversa com Pedro. Jesus lembrava de Pedro, Pedro se encontra com Jesus, Jesus vai dizer novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro vai lembrar daquilo que Jesus falou. Ou seja, ele foi útil na obra do Senhor por não ter uma decisão de retirar a sua vida. Ou seja, 2 pessoas com o mesmo problema. Vamos dizer, Judas estava deprimido, Pedro também estava deprimido. Judas resolveu tirar a sua vida, resolveu suicidar-se. Pedro também teve o seu momento de depressão, só que ele foi chorar amargamente nos pés do Senhor. Creio que ele foi orar, creio que ele foi pensar no que ele fez, do que ele estava fazendo. E Pedro não tirou a sua vida, ele resolveu ficar vivo, permanecer vivo, encontrou com Jesus novamente e foi útil para o reino de Deus. Então, são circunstâncias, são consequências que a gente tem que tomar quando estiver em depressão. Depressão é tratável e ela pode ser tratada com Deus. Se você quer procurar um médico, pode procurar, mas a depressão ela pode ser tratada somente com o aconchego do Senhor, com o cuidado do Senhor, você estando na presença do Senhor, louvando ao Senhor, ansiando a presença do Senhor, você tendo fé que Ele pode te curar. Então, tenha certeza, se você está deprimido ou você conhece uma pessoa que está deprimida, mande esse vídeo para essa pessoa e diga para ela: olha este vídeo, você pode sair de toda essa depressão, não somente aliviar, mas tirar toda essa depressão com a presença do Senhor. Mostre para ela que há 2 meios de você poder aliviar. Ou você faz como Judas, que foi um meio não viável de tirar a sua vida, ou você faz como Pedro, vai chorar amargamente nos pés do Senhor, vai clamar o nome do sangue do Senhor, vai pedir, vai ansiar a presença do Senhor, e quem sabe Jesus apareça para você, assim como apareceu para Pedro, e venha tirar toda essa dor, e você venha ser útil no reino de Deus. Então anseie pela vida do Senhor, anseie pela presença do Senhor, anseie permanecer vivo e continuar com o Senhor, porque, como Paulo vai dizer, a sua leve e momentânea tribulação, ou posso dizer que a sua leve e momentânea depressão, não pode se comparar com o que está preparado para você nos céus, que Jesus mesmo foi preparar. Então, tenha meios, tenha um pensamento certo quando você estiver em depressão. Ah, mas eu não tenho depressão, o que este vídeo vai me fazer bem? Se você, misericórdia, eu não quero isso, mas se por acaso você chegar ao momento de ter depressão, você vai se lembrar deste vídeo. Opa, eu preciso correr para os braços do Pai, eu preciso ansiar pela presença do Pai, eu preciso ter fé que eu vou ser curado, eu preciso fazer como Pedro, chorar amargamente nos pés do Senhor, ao ponto de eu enxergar Jesus e Ele tirar toda a minha dor. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui para mais uma sexta-feira. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço dos nossos inscritos. Então, muito obrigado, pessoal, até uma próxima sexta-feira. Fui!